Nobre é quem tem seu pensamento dirigido a todo momento para a causa divina, orando pelo bem do mundo e do próximo. Tempos atrás, escrevi um artigo intitulado Eu visto por mim mesmo. Diferentemente dele, que foi escrito sob um ponto de vista objetivo, desta vez, pretendo descrever subjetivamente meu estado de espírito tal como ele é. Atualmente, creio que não existe uma pessoa tão feliz quanto eu, e minha gratidão a Deus é constante e profunda. Qual será a causa da minha felicidade? De fato, eu não sou uma pessoa comum, sobretudo porque Deus me atribuiu uma grandiosa missão e esforço-me dia e noite para cumpri-la. Todos os membros da Igreja sabem que, através dela, um incontável número de pessoas está sendo salvo. Todavia, existe um segredo da felicidade que é fácil de ser praticado por qualquer pessoa, ou melhor, por quem não tem uma missão especial como eu. Primeiramente, desejo abrir meu coração, mostrando aquilo que é uma tônica em meu íntimo. Desde jovem gosto de dar alegria ao próximo, a ponto de isso se tornar quase um hobby para mim. Sempre estou pensando no que devo fazer para tornar as pessoas felizes. Por exemplo, quando acordo pela manhã, minha primeira preocupação é saber o estado de ânimo dos meus familiares. Se houver uma só pessoa mal-humorada, já não me sinto bem. Na sociedade, ocorre justamente o contrário. Os familiares é que se preocupam com o estado de ânimo do chefe da casa. Como procedo de forma oposta, acho isso estranho e até fico um pouco triste. Portanto, para mim, é muito penoso escutar xingamentos, gritos de raiva, reclamações e lamentações. Também me é difícil ouvir repetidas vezes o mesmo assunto. Sou sempre pacífico, feliz e abomino o apego. Esta é a minha natureza. O resultado do que acabo de expor é um dos fatores determinantes da minha felicidade. Por esse motivo, eu sempre afirmo: se não fizermos a felicidade do próximo, não poderemos ser felizes. Acredito que meu maior objetivo, o paraíso terrestre, estará concretizado quando meu estado de espírito encontrar ressonância e expansão no coração de todos os homens. Sinto-me constrangido por este artigo parecer um autoelogio, mas, se depois de sua leitura ele puder levar algum benefício às pessoas, ficarei satisfeito. Por Meishu Sama, em 30 de janeiro de 1950. O Pão Nosso de Cada Dia, volume 2, poema 106. O pragmatismo religioso. O pragmatismo, apresentado inicialmente pelo conhecido filósofo norte-americano Charles Sanders Peirce, tornou-se uma filosofia de âmbito mundial propagada por William James, que, hoje, chega a ser considerado seu criador. No Japão, o termo pragmatismo é comumente traduzido como utilitarismo ou praticismo. No entanto, parece-me mais adequado chamá-lo de teoria em ação. Penso ser desnecessário falar minuciosamente a esse respeito, porque se trata de uma teoria que todos que se interessam por filosofia já conhecem. No momento, desejo discorrer sobre o pragmatismo religioso. Já me referi anteriormente a seu respeito, mas torno a abordá-lo para uma compreensão mais aprofundada. Quando se menciona pragmatismo religioso, temos a impressão de que todas as religiões tradicionais o estejam adotando. Sabemos que elas realizam, por exemplo, a divulgação por meio de textos, sermões, orações, rituais, abstinências e práticas ascéticas. Lamentavelmente, não chegam a influenciar o cotidiano, que é o mais importante. Falando francamente,
elas não passam de uma espécie de aprimoramento espiritual distante da vida real. Já o pragmatismo filosófico busca introduzir a filosofia na vida prática, objetivando torná-la útil, o que demonstra claramente o estilo americano. Pretendo fazer algo semelhante. Porém, mais do que introduzir a religião na vida prática, desejo estabelecer entre ambas uma relação indissociável. Ao contrário dos religiosos tradicionais, deixemos de ser intolerantes, isolados ou idealistas. Abandonemos a visão de distanciamento do mundo e sejamos iguais às pessoas comuns, buscando eliminar qualquer indício de fé que cheire a mofo. Hajamos sempre de acordo com o senso comum em todos os aspectos, tornando nossa fé imperceptível aos outros. Creio que a fé deva ser incorporada a esse ponto. Ou seja, trata-se de agir com flexibilidade e adequação. Com essa explicação, creio que puderam entender, em linhas gerais, o que vem a ser o pragmatismo religioso. Por Meishu Sama, em 30 de maio de 1951. Coletânea Alicerce do Paraíso, volume 4. Sermão. Como é do conhecimento de todos, desde os tempos antigos, sem nenhuma exceção, as religiões sempre se basearam em mandamentos, transmitindo-os através de sermões. Na Igreja Messiânica, quase não se utiliza esse recurso, e os nossos membros sabem disso. Vou explicar isso, levando em conta que algumas pessoas têm dúvidas a esse respeito, e também, no caso de alguém perguntar aos membros, estes poderem dar os devidos esclarecimentos. O objetivo da religião é fazer com que o ser humano se arrependa de seus erros, se modifique e passe a praticar o bem, e para tal, é necessário eliminar as nuvens espirituais da alma. Quando esta se torna pura, a pessoa deixa de praticar más ações, torna-se íntegra e passa a fazer o bem em prol do próximo e do mundo. Os sermões são meios de purificar a alma através da audição, uma vez que os ensinamentos são ouvidos. Já a Bíblia, os Sutras budistas e os ensinamentos da Automoto e de várias religiões, evidentemente são meios de purificação através da visão e do espírito da palavra. Nossa religião também se utiliza desses meios, mas os considera secundários, tendo Jorei como seu principal meio de purificação. Isso porque os métodos de purificação realizados por meio dos 5 sentidos são indiretos e, naturalmente, seus efeitos são limitados, já que se visa atingir algo invisível, como a alma, através de meios materiais. O Jorei da nossa religião projeta a luz espiritual diretamente na alma, purificando-a, e seu efeito, portanto, nem se compara ao dos métodos materiais. Isso também pode ser visto no que se refere às doenças. Mesmo aquelas que não são curadas após diversos tratamentos, são debeladas com facilidade e em curto espaço de tempo com o nosso método. Dessa forma, como venho sempre dizendo, não somos uma religião, mas sim uma outra religião. Religião, em japonês, significa ensinamento do fundador e tem por princípio salvar as pessoas através do ensinamento. Todavia, em nossa religião, conforme já afirmei, os ensinamentos são considerados segundo ou terceiro recursos, pois transformamos as pessoas em indivíduos do bem por meio do Jorei. Com ele, obtemos 100% de eficácia, poupando tempo e trabalho. Portanto, não seria exagero dizer que somos mais do que uma religião. Visto que não encontrei uma denominação apropriada, chamei-a Igreja Messiânica provisoriamente.
Pelo fato de até hoje não ter existido uma salvação tão maravilhosa como essa, é inevitável que não exista um nome para ela. Creio que não há alternativa senão chamá-la de luz da salvação. Por Meishu Sama, em 25 de agosto de 1952. Coletânea Alicerce do Paraíso, volume 1. Leiam o mais possível os escritos divinos. Como todos sabem, até agora viemos nos valendo do Jorei e das publicações para divulgar nossa religião. Daqui em diante, vamos difundi-la também em diversas localidades por meio de mesas redondas, palestras, etc., ou seja, por meio da audição. Até agora, tínhamos a difusão por meio da cura de doenças e da visão. Daqui em diante, acrescentaremos a difusão por meio da audição. Esperamos obter resultados significativos com esse método 3 em 1. Naturalmente, a difusão por meio da audição significa que explicaremos tudo sobre nossa religião por meio da palavra, demonstrando que se trata de uma religião extraordinária. Entretanto, para conduzirmos as pessoas a tal compreensão, é necessário que nós mesmos tenhamos vasto conhecimento sobre a fé. Afinal de contas, precisamos despertar-lhes o sentimento de desejar ingressar na fé messiânica por sentir que é realmente boa e maravilhosa. Muitos dizem que não sabem falar bem e que são péssimos oradores. Todavia, esse é um pensamento equivocado, pois não é com belas palavras que conseguimos tocar o coração do próximo. Como sempre digo, o que move as pessoas é o nosso Makoto. É com ele que tocamos a alma do ouvinte, ou seja, nós a despertamos e a movemos. É só isso. Logo, falar bem ou não é uma questão de segunda ordem. Mesmo para sensibilizar as pessoas com nosso fervor e Makoto, precisamos ter entendimento suficiente para tal. Assim sendo, faz-se necessário aprimorar o próprio conhecimento e, acima de tudo, ler os escritos divinos. Haverá muitas oportunidades em que as pessoas nos farão perguntas e, obviamente, elas não ficarão satisfeitas se as respostas não forem convincentes. Por conseguinte, por mais difíceis que sejam essas perguntas, precisamos dar-lhes respostas convincentes. Devemos nos acautelar o máximo, pois há pessoas que, sob pressão, respondem com mentiras. Às vezes, diante de perguntas difíceis, há quem se esquive por meio de respostas evasivas, mas isso não deve ocorrer de maneira nenhuma. Aos seguidores de Deus, mentir é imperdoável. Se não souberem responder, deverão dizê-lo francamente. No entanto, pelo receio de que, agindo assim, serão desprezados, costumam fingir que sabem. Procedendo dessa forma, o efeito será sempre o oposto. Por outro lado, quando se admite desconhecimento, a confiança se estabelece graças à sinceridade do outro. Por mais inteligente que alguém seja, ninguém sabe tudo. Assim sendo, desconhecer algo não é nenhuma vergonha. Às vezes, as pessoas me fazem perguntas sobre assuntos que já estão publicados nos escritos divinos. Isso se verifica porque elas estão faltando com sua leitura no cotidiano. Portanto, os escritos divinos devem ser lidos tanto quanto possível. Quanto mais os fiéis os lerem, mais aprofundarão sua fé e mais polida se tornará sua alma. Aqueles que negligenciam sua leitura vão perdendo a força gradativamente. À medida que a fé se aprofunda, mais a pessoa terá vontade de ler. É bom que o faça repetidas vezes até que os escritos se tornem parte do seu ser. Evidentemente, quanto mais leitura realizar, mais nítida será a compreensão da vontade divina.
gostaria de aproveitar a oportunidade para acrescentar outro ponto. Muitas vezes, no caso do Jorei, há ministrantes que, embora não saibam a causa da doença, fazem ares de quem a conhece, o que é o mais repreensível. Tais pessoas, em especial, tendem a usar o subterfúgio de dizer que algo é espiritual quando não ocorre a cura esperada. Na verdade, é difícil determinar se a causa de uma doença é material ou espiritual. Originariamente, o homem é uma unidade espírito-matéria. Logo, não há tal distinção no caso do Jorei. Isto porque, se o espírito se cura, o mesmo ocorre com a matéria e vice-versa. Por outro lado, quando o praticante de Jorei vê que há recuperação rápida através deste, acha que se trata de uma purificação comum. Se ocorre o contrário, pensa que a causa é espiritual, mas isso é um grande erro. Tal postura assemelha-se à do médico que atribui característica de tuberculose a uma doença de difícil cura. Por Meishu Sama, em 29 de novembro de 1950, coletânea Alicerces do Paraíso, volume 4. Poema 93. Ainda que não represente nem a milésima parte das bênçãos que me concedestes, recebei esta oferta como símbolo de minha sincera gratidão. Vou curá-lo, por isso tenha gratidão. Ou, se eu for curado, quero ter a permissão de ingressar na fé. Dizer isso ainda é tolerável. Há também quem diga, se eu sarar, farei o favor de ingressar na fé. Nesse caso, não se sabe quem é superior. Na verdade, agradecer depois de ser curado é o mesmo que utilizar Deus como empregado, pagando-lhe um salário. Fez esse trabalho, por isso vou lhe pagar determinada quantia. Com tal procedimento, até mesmo Deus virará as costas. Esse é um ponto realmente difícil. Por outro lado, a oferta monetária não deve ser recomendada a quem não tem sido muito agraciado. No passado, dentre os missionários de certa religião, alguns costumavam dizer às pessoas que estavam sofrendo com doenças que elas seriam salvas se oferecessem certa quantia. Houve casos em que a pessoa ofertava a quantia pedida, não sarava e acabava morrendo. Nessas ocasiões, eu dizia que aquilo não era obra de Deus, mas dos seus mensageiros, os quais estavam cometendo fraudes. O correto é a pessoa, após ter recebido a graça, oferecer o donativo com um verdadeiro sentimento de gratidão. Não se deve levá-la a fazê-lo de forma automática ou por imposição. Esquecer as graças alcançadas, inclusive a vida salva, e gastar muito dinheiro em coisas fúteis, oferecendo pequenas quantias como agradecimento, está fora de lógica. Conforme afirmei outro dia, é preciso estar de acordo com a lógica. Por Meishu Sama, em 27 de maio de 1953. Coletânea O Pão Nosso de Cada Dia, volume 1. Poema 144. Sinto-me imensamente feliz, pois estou no caminho do paraíso. Meu passado, que parecia um inferno, desvaneceu-se como um sonho. Quando salvamos um grande número de pessoas e somos úteis a Deus, nossos pecados e impurezas vão desaparecendo. Sem eles, deixamos de purificar. As diversas calamidades, os sofrimentos, vão acabando. Assim, começamos a sentir paz interior e entregamos as preocupações a Deus. Contudo, não é fácil obter a paz interior de uma hora para outra. É preciso que a pessoa se purifique o suficiente. Se ela entender isso, acreditar verdadeiramente e haja o que houver, não se abalar o mínimo que seja, significa que alcançou a paz interior. Mesmo que esteja sofrendo um pouco, encarará isso como purificação, e dessa forma, suas toxinas diminuirão. É por esse motivo que as pessoas que ingressam na Igreja Messiânica geralmente têm alcançado a paz interior. No entanto,
Como a purificação é muito forte, alguns fiéis vacilam, pensando: por que isso está acontecendo comigo? É natural que pensem assim, pois são seres humanos. Se ao menos compreenderem a causa, serão capazes de ultrapassar o sofrimento facilmente. No meu caso, por exemplo, quando fui maltratado pela polícia no ano passado, cheguei a pensar: na realidade, Deus não precisava chegar a tal ponto. Por outro lado, refleti: por ter uma missão grandiosa, é natural que eu sofra mais que as pessoas em geral. Por Meishu Sama, em 5 de novembro de 1951. Coletânea O Pão Nosso de Cada Dia, volume 2. O pensamento Daijo e o pensamento Shōjo em relação à dedicação. Outra coisa perigosa é acreditar piamente no que as pessoas dizem. Logo, por mais que ouçam o que foi dito e o considerem correto, devem, primeiramente, analisar se o que foi mencionado está de acordo com a vontade de Deus. No caso de encontrarem alguns pontos que pareçam estar em desacordo com a vontade divina, consultem os escritos divinos. Dessa forma, como a maioria dos assuntos é abordada em algum dos escritos, analisem a questão e tomem uma decisão. Muitos erros são cometidos quando vocês não agem assim. Recentemente, houve um fato que quero mencionar. Um membro começou a dizer o seguinte: como a Igreja Messiânica construirá o paraíso, os lares também devem ser paradisíacos. Sendo assim, no que diz respeito ao dinheiro, somente a quantia que sobrou do orçamento deve ser doada, evitando criar dificuldades financeiras. Ainda segundo sua afirmação, este seria o procedimento correto, pois assim não se sofreria monetariamente. Doar dinheiro em condições financeiras difíceis significa a criação de outro sofrimento, e isso não estaria de acordo com a vontade de Deus. É uma afirmação que se baseia no antigo ditado: a fé só nasce quando temos tranquilidade financeira. Um membro, ao ouvir tal argumentação, ficou impressionado e, então, esse ponto de vista foi se espalhando. No final, chegaram a dizer que os lares não se tornavam paradisíacos porque o dinheiro era doado com sofrimento. Então, outro membro começou a dizer que Deus está, atualmente, precisando de muito dinheiro. Logo, mesmo passando por um pouco de dificuldade, devemos ofertá-lo. Diante disso, criou-se uma divergência entre esses dois discursos. Não sei por que motivo, a primeira sempre ganhava da segunda. Dado que a situação continuava confusa, chamei as partes e disse-lhes o seguinte: a primeira afirmação de fazer com que o lar não passe por dificuldades está certa. De fato, é isso mesmo. Também está correta a segunda afirmação que Deus está precisando de muito dinheiro e que é preciso ofertar dinheiro a todo custo, por maior que seja o sofrimento, para construir o quanto antes o paraíso terrestre e salvar o mundo. Ambas estão corretas. Só que uma é Daijo e a outra é Shōjo. A primeira é um pensamento Shōjo, a segunda, um pensamento Daijo. Então, no segundo caso, será que as pessoas passarão por dificuldades por ofertarem dinheiro? Obviamente que não. Se for um Deus que, embora lhe ofereçam dinheiro, deixa a pessoa no estado de sofrimento, é melhor deixar de adorá-lo. Experimente doar em meio a algum sofrimento. Ofereça com a deliberada intenção de passar por dificuldades. O valor doado retornará multiplicado por 10. Longe de passar por dificuldades, o dinheiro retornará a você abundantemente. Falando-lhes dessa forma, ambas as partes entenderam. Principalmente as pessoas de pensamento Shōjo compreenderam bem e outro dia vieram pedir-me desculpas. Estamos sujeitos a esse tipo de acontecimento. Por esse motivo, achando que seria interessante que os senhores também soubessem da existência de problemas dessa natureza, referi-me a eles aqui.
por Meishu Sama, em 7 de junho de 1952. Coletânea Alicerce do Paraíso, volume 4.